A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Percy Jackson e os Olimpianos. O Cálice dos Deuses. Um livro de Rick Riordan, narrado por Luca Guadagnini. 15. Yonkers. Acredite, ela deu descarga em mim. Esperei até o 7º tempo para ir à sala da orientadora, para não perder muita matéria se ela me ejetasse no Atlântico de novo. Mas a princípio, tive esperança de que Eudora e eu pudéssemos ter uma conversa calma e tranquila. Bem-vindo, Percy Jackson! Ela pareceu genuinamente satisfeita quando me guiou para dentro da sala e fez sinal para eu me sentar em uma cadeira azul de plástico nova. Eu me perguntei se Eudora tinha uma pilha no armário, para poder pegar uma nova sempre que jogasse alguém pelo chão com a descarga. Ela sorriu para mim por cima do pote de balas. Os olhos flutuavam atrás dos óculos fundo de garrafa. O cabelo ondulado brilhava como se a mulher tivesse passado gosma de água viva nele. E aí? Como estão as coisas? Consegui minha primeira missão, para Ganimedes. Ela soltou um gritinho. Que maravilha! O que a missão abrange? Eu dei os detalhes, mas o olhar de Eudora tinha um poder tão forte de me dispersar que fiquei concentrado na pintura roxa do sapo Dodói. Ele me fitava, triste, com o termômetro na boca e sem julgamentos. Estava me preparando para pedir a localização do rio Ellison quando ela me interrompeu. Só um momento. Abby estava envolvida. E agora, Iris. Você fez pedido de crédito duplo? O quê? Ah, querido, se há múltiplos deuses envolvidos, você poderia ter pedido crédito duplo. Abby e Iris também poderiam ter escrito cartas de recomendação. Você quer dizer que eu poderia ter conseguido as 3 cartas de recomendação com uma só missão? Eudora empurrou o pote de balas para formar uma barreira protetora entre nós. Bom, poderia, mas... Que tal eu pedir essa coisa de crédito duplo agora? Posso ir falar com Abby. Dei um tapa mental em mim mesmo. Tudo bem, talvez não Abby, mas posso ir falar com Iris. Ah, mas você precisa pedir o crédito duplo antecipado. Infelizmente, é tarde demais. Olhei de cara feia para o sapo Dodói. Tive vontade de dar um soco nele, só que, como estava pintado em uma parede de tijolos, achei que talvez doesse mais em mim do que no sapo. A gente não pode abrir uma exceção? Eu me empenhei. Estou me empenhando. Eudora remexeu nos livretos e pegou a da Universidade de Nova Roma. Não. Está vendo? Bem aqui. Diz que crédito duplo não pode ser pedido depois do ocorrido. Isso é uma regra geral? Achei que era o único que tinha que levar essas cartas. Você é. Está vendo? Ela me entregou o livreto. No final de um parágrafo pequenininho sobre crédito duplo, que eu tenho certeza de que não estava lá antes, um asterisco me levava a um alerta menor ainda que dizia: isso se aplica a Percy Jackson. Isso é muito errado. Eu não sabia. Eudora suspirou. Bom, pelo menos parece que a missão está indo bem. O que vem agora? Agora, pensei, começa a parte de dar um soco no seu sapo. Mas não falei isso. Eu me obriguei a soltar o ar que estava prendendo. Agora, eu preciso de orientação. Ah! Eudora se inclinou para a frente com empolgação. É isso que eu faço! Contei sobre o cajado de íris, que no momento estava ocupando espaço no armário do meu quarto. Tenho que limpá-lo. Então eu preciso encontrar o rio Ellison. Eudora não parou de sorrir. Não sabia se ela era fisicamente capaz de parar, mas seus lábios se esticaram em uma careta, como se alguém estivesse puxando com o chiado dela. O Ellison. Ah,
Eudora mexeu nos livretos e os enfiou de volta na gaveta. Cobras se banham lá, sabe? Eu ouvi. Monstros de todos os tipos. Não é recomendado. Só que eu não tenho escolha. Preciso de uma carta de recomendação. Como você me disse. Ela fez uma careta, quem sabe dividida entre as responsabilidades profissionais e os sentimentos pessoais. É verdade, mas o Elisson é delicado. Ele não gosta que as pessoas tirem vantagem das suas águas limpas. Ele? Você quer dizer o deus do rio? Já conheci alguns deuses de rios ao longo da vida. Costumavam ser mal-humorados e antipáticos, e pensavam em semideuses como mais uma forma de poluição, como pneus velhos e guimbas de cigarro. Se ele descobrir que dei direções, murmurou Eudora, quase para si mesma. Nunca vai me deixar voltar para a aula de yoga. Aula de yoga? Olha, deixa pra lá. Você está me dizendo que sabe onde eu posso encontrá-lo? Eudora olhou para o relógio. As aulas de hoje estão quase acabando. Acho que, se você apenas fosse parar na nascente do Elisson sem querer, não seria culpa minha. Os ladrilhos começaram a borbulhar e vazar em volta da minha cadeira. Não, falei. Boa sorte, Percy. E ela deu a descarga, me mandando o chão abaixo. Eu poderia ter ido parar na Grécia, no Brasil, ou sabe-se lá que distância dali. Tive sorte de acabar em Yonkers, e foi a primeira vez na história em que a palavra sorte e Yonkers foram usadas na mesma frase. Tudo bem, desculpa, Yonkers, isso não é justo, mas... Olha, não era um lugar para onde eu quisesse ser jogado pela descarga logo depois da aula, sabendo que eu teria que passar mais 30 minutos numa viagem de trem de volta para Manhattan. Minha cadeira azul de plástico e eu voamos de um cano de escoamento, caímos por uma encosta rochosa e nos espatifamos em um riacho. Fiquei sentado ali por um segundo, atordoado e machucado, com água gelada encharcando minha calça. A primeira coisa que notei foi o fundo da cadeira virada, onde havia uma plaquinha de metal que dizia: se encontrada, por favor devolver a Eudora, Oceano Atlântico. Depósito retornável, 1 dracma de ouro. Que ótimo. Se eu não conseguisse entrar na faculdade nem arrumar um emprego, podia apenas andar por Nova York à procura de cadeiras azuis de plástico para trocar por dracmas. Eu me levantei com dificuldade. O riacho seguia pelo meio de um bairro comercial de uma cidadezinha suja. Prédios baixos de tijolos, fábricas velhas e armazéns adaptados para servir como condomínios ou escritórios. Sabia que era Yonkers porque, ao longo do rio, havia postes de ferro com faixas comemorativas esquisitas que diziam Yonkers! Era o tipo de área pós-industrial que teria ficado melhor no inverno, com céu cinzento pesado e uma camada de neve urbana suja. Dura. Sinistra. O tipo de lugar que diz se vira ou vai embora. O leito do rio era composto de arbustos e rochas cinzentas, muitas agora pintadas com sangue de Percy e amostras de pele da minha queda do cano. A água era o que poderia se chamar, de modo educado, de não potável. Marrom lamacenta e cheia de espuma como um banho de banheira. Só que eu tinha quase certeza de que não eram os sais de banho que causavam esse efeito. Eu tinha caído ao lado de uma área pantanosa com uma placa que dizia Habitat do rato almiscarado do rio Sawmill. Não vi nenhum rato almiscarado. Como eram animais espertos, deviam estar de férias em Miami. O nome Sawmill soou um pouco familiar. Eu me lembrava de alguma coisa do noticiário de quando eu era pequeno. Minha mãe tinha lido um artigo sobre como diversos rios urbanos haviam sido aterrados e desviados para canais de drenagem subterrâneos, e que as pessoas estavam tentando deixá-los a céu aberto de novo e transformá-los em hábitats naturais. Como chamavam isso? Renaturalizar um rio. Mas dava para notar que o rio Sawmill não andava gostando muito da renaturalização. 3 quarteirões ao norte, a água pingava com relutância de um túnel amplo por onde daria para um caminhão passar. A correnteza era arrastada, como se quisesse voltar para a escuridão e se esconder. Eu me perguntei se Eudora tinha cometido um erro. Ah, você queria o Elisson com as águas mais limpas do mundo? Eu imaginei dizendo. Desculpa, achei que você tivesse falado do Sawmill, com as águas mais limpas do condado de Westchester. Sempre confundo os dois. Ou talvez ela tivesse me jogado longe de propósito para proteger a localização do Elisson. Se fosse isso, o deus do rio devia dar uma aula de yoga muito boa mesmo. Andei rio acima, escorregando e tropeçando em pedras cobertas de musgo. Minha cabeça virava para os dois lados em busca de monstros, da polícia de Yonkers ou de ratos mal-humorados. Mas ninguém me incomodou. Na metade do caminho até o túnel, senti pela primeira vez o cheiro de ar pútrido da entrada.
como o bafo de um gigante adormecido que vivesse à base de sanduíches de peixe mofados. Eu me curvei e senti ânsia de vômito. O cheiro não me lembrou em nada as águas mais limpas do mundo. Enquanto eu estava curvado, rezando para o deus do não-vômito, algo passou flutuando pelo meu pé. Primeiro, achei que fosse uma sacola de plástico rasgada. Um mero pedaço de plástico leitoso transparente. Mas reparei no desenho de colmeia da membrana. Tipo escamas, como a pele morta de uma cobra. Isso não melhorou muito meu enjoo. Bom, Iris tinha dito que serpentes se banhavam no rio Elisson. Talvez a água ali não fosse tão limpa porque eu estava andando pelo escoamento da água de banho dos monstros. Ou aquela pele de cobra podia ser de uma cobra normal, coisa da natureza. Avancei mais alguns passos. Quando olhei para baixo de novo, vi mais uma coisa na água. Presa no leito de musgo, havia algo preto curvo e pontudo, mais ou menos do tamanho do meu indicador. Um impulso, talvez uma pulsão de morte, me fez pegá-la. A garra quebrada brilhou à luz do sol. Tinha visto outras assim nas pontas dos dedos da professora de matemática do 6º ano. Ou seja, a fúria liquitou. Olhei para o túnel escuro. Fosse lá o que estivesse lá dentro tomando um banho de banheira, eu não queria descobrir sozinho. Além do mais, não estava com o cajado de Iris. Infelizmente, isso significava que eu teria que voltar, com ajuda, e sujeitar Annabeth e Grover às maravilhas do habitat furioso do rio Sórmio. Xinguei minha orientadora, o sapo Dodói e a vida de um semideus em geral. Depois saí em busca da estação de trem mais próxima.